Então vamos lá, vou mostrar aqui como que você faz para identificar qual que é o público que está engajando mais, qual que é o público que você vai colocar no teste de público baseado na interação dos leads dentro do anúncio que você já fez, tá? Então você começa pelo teste de criativo e algumas pessoas vão estar clicando ali, vão estar engajando, vão estar ou comprando ou fazendo finalização de compra, ou pelo menos clicando, onde a gente tem os dados do CTR, CPC e etc. Então agora, para a gente fazer o teste de público, nós vamos aproveitar as informações, os dados que o Meta já coletou na campanha de teste de criativo, para ver qual faixa etária daquela que já foi definida, qual gênero, enfim, o que a gente puder pegar de informação para poder direcionar ainda melhor para o público. Então, nós vamos pegar os dados da campanha de teste de criativo para poder direcionar ainda mais para a gente poder fazer o teste de público. Então, você vai abrir aqui, vai abrir a campanha no seu gerenciador de anúncios, vai lá nos anúncios, ok? E você vai selecionar quais são os anúncios, ou seja, os criativos, tá? Que você quer saber, principalmente se você já teve, então, o seu teste de criativo, já viu qual performou melhor, você vai pegar o seu criativo que performou melhor, ou às vezes tem dois, né, dependendo de quantos criativos foram testados. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 2 criativos, tá? Não gosto de trabalhar com mais de 2 quando eu tô indo para teste de público, então eu gosto de pegar de 1 a 2, né? O que performou mais e o segundo melhor, para a gente estar dando opções para o Meta nas próximas campanhas, até a gente criar novos criativos e testar novos criativos. Então aqui eu vou selecionar 2, tá? Porque os 2 performaram de forma parecida, porém esse primeiro aqui se sobressaiu, por quê? Porque ele teve 2 finalizações de compra, o segundo teve uma, e as finalizações de compra desse primeiro, elas foram mais baratas do que a finalização de compra desse daqui. Então, nem sempre é pela quantidade de vendas ou pela quantidade de finalização que a gente considera um criativo campeão. Tem que ser o que trouxe o melhor resultado pelo menor custo, tá? Então, como saiu mais barato as finalizações de compra desse primeiro criativo, ele é o meu campeão entre esses dois. Mas como o outro também teve finalização e eu gosto de, como eu disse, ter mais de uma opção, eu vou coletar os dados desses dois. Então, você vai se basear nessa informação que eu estou te passando para você identificar qual dos teus criativos teve a melhor performance, ou se você estava com um único criativo, você vai pegar os dados desse único criativo, tá bem? Então, você vai selecionar os 2 aqui, ou um, enfim. E aí, aqui, nessa coluna aqui, você tem detalhamento, tá? Você vai clicar aqui e perceba que aparecem várias opções: dia, idade, posicionamento, país, plataforma. Lá no posicionamento, o que que é? Se as pessoas que mais clicaram, mais engajaram, ou que fizeram compra, ou que fizeram finalização de compra, a maior parte delas veio de qual dos posicionamentos que você determinou quando configurou a sua primeira campanha de teste de criativo. No que entram aqui os posicionamentos? Entra se foi no Reels, se foi Story, se foi por feed, se aqui plataforma, se veio mais gente do Instagram ou do Facebook ou de alguma outra plataforma que você tenha selecionado lá. Eu só trabalho com Facebook e Instagram nas campanhas, tá? Mas às vezes vem muito lead desqualificado de um, então muita gente clicou pelo Instagram, mas ninguém comprou. Opa, mas veio bastante, pouca gente até pelo Facebook, mas pelo menos as pessoas do Face foram as que compraram. Então o meu público mais quente, o meu público mais qualificado vai ser da onde saiu a compra ou da onde saiu a finalização de compra. Então nós vamos avaliar qual foi o posicionamento, se foi mais por feed, por Reels, por Instagram, por Story, que as pessoas engajaram mais e que trouxeram os melhores resultados, se foi por qual plataforma, que é Facebook ou Instagram, e também a idade, né, para a gente ter uma ideia melhor da faixa etária das pessoas que realmente se interessaram pelo nosso primeiro anúncio. E tem o gênero em algum lugar aqui, tá? Não, ele não tá mais me passando aqui o gênero separado. Depois eu tenho que ver se tá em algum outro lugar, mas ele sempre tinha aqui. Deixa eu ver se ele tá em algum desses. Aqui, ó, gênero.
tá? Idade e gênero, tá bem? E segmento de público. Como a gente trabalhou no teste de criativo com público aberto, não vai aparecer a segmentação, muito provavelmente, tá? Porque a gente não direcionou para interesses específicos. Porém, a gente pode dar uma olhadinha, porque vai que aparece alguma coisa. Então, vamos começar aqui, tá? Vamos vir aqui pelo posicionamento, tá bem? Então, vamos lá, vamos ver o que aparece no posicionamento. Então, aqui ele abre o meu relatório dos 2 anúncios baseado em posicionamento, explicando o que está aparecendo aqui para mim, para você entender e poder fazer essa análise na sua campanha. Então, nesse meu primeiro criativo aqui, deixa eu encontrar aqui se aparece, vamos virando a barra de... Ó, aqui nos cliques do link, vamos olhar aqui os cliques, tá? Só para ter uma ideia. Então, desses cliques aqui no link, no total, eu tive 50 cliques no link nesse anúncio, tá bem? Desses 50 cliques, 5 aqui vieram dos Reels do Facebook. Nos Stories não teve nenhum, tá? Significa que não apareceu nos Stories? Não, tá? Tanto que teve um CPM aqui, ó, então ele estava entregando. Então, as pessoas que viram os stories, nenhuma delas chegou a clicar. Então, o meu anúncio rodando nos stories do Facebook não trouxe nenhum clique, nenhum lead para minha página de vendas também. Aqui, ó, o que mais teve? O que se destacou aqui? 27 cliques vieram do feed do Facebook. Então, a maior parte das pessoas que viu o meu anúncio no Facebook e que clicaram no meu anúncio, essas pessoas elas se interessaram principalmente pelo meu anúncio que apareceu no feed. Então, Reels, cadê o Reels por aqui? Ó, feed de Instagram... Ó, Reels foi 5. Então, a maior parte do pessoal que viu no Facebook esse criativo aqui, clicou no meu anúncio através do anúncio que apareceu no feed delas, tá bem? Então, eu sei que feed é um posicionamento que é muito importante eu manter nas minhas campanhas, porque é o posicionamento que mais me trouxe público. Como Reels e Stories também são visualizados, nesse primeiro momento, como foi só um teste, eu não vou deixar de mostrar meu anúncio nesses outros posicionamentos, tá? Mas eu já tenho uma boa referência de que provavelmente funciona muito melhor no feed. Mas isso também vai depender do formato do seu anúncio. O meu é estático. Se o seu é dinâmico, às vezes pode ser que ele performe melhor lá nos stories ou vai aparecer principalmente nos Reels, né? Então, isso também vai depender muito ali de qual tipo de criativo, se foi estático ou dinâmico, você utilizou, tá bem? Isso vai influenciar. Vamos aqui para a análise do Instagram, tá? No Instagram, a maioria das visualizações também vieram pelo feed, tá? 9 e o restante teve um pouquinho aqui, ó, de Reels e Stories. Então, tanto o pessoal do Facebook quanto o pessoal do Instagram que clicou no meu anúncio veio mais através do feed, de quando o meu anúncio, o meu criativo apareceu no feed do Facebook deles. Alguns do Facebook e do Instagram, quando viu nos Reels, mas lembre, é um criativo estático, então muito provavelmente ele iria performar melhor no feed mesmo, tá? Que é um formato que combina melhor com criativo estático, com uma performance melhor no estático, mas muito provavelmente se fosse criativo dinâmico iria performar mais nos Reels e talvez até nos Stories. Então, por enquanto, para minha primeira campanha de teste de público, eu ainda vou manter os Reels e os Stories e vou usar os mesmos criativos. Mas para tirar uma prova real mesmo, se com 2 campanhas, que é de teste de criativo e a primeira campanha de teste de público, eu vir que Stories e Reels para esse criativo, para esse formato de criativo, não performa tão bem, aí nas campanhas seguintes eu vou deixar de entregar ele nesses posicionamentos e vou focar só no feed mesmo, que é onde performa mais, tá? Mas isso é uma decisão minha. Se você quiser nesse momento, caso na tua análise aí tenha algum posicionamento que se destaque muito mais do que o outro, como acontece no meu, e você já quiser direcionar só para esse posicionamento, não tem nada de errado, tá? Eu é que gosto de estar
testando pelo menos mais uma vez, porque às vezes de uma campanha para outra muda, tá? Ainda mais que a gente vai estar colocando um teste de público, então no teste criativo eu trabalhei com público aberto, agora a gente vai trabalhar com um público um pouco mais segmentado, pode ser que mude um pouco o comportamento desse público, o interesse desse público ao ver os meus criativos em outros posicionamentos. Então, eu gosto de dar mais uma testada, mas fica a seu critério, tá? Não é errado, não que você tenha que fazer exatamente da forma como eu tô falando. É a forma que eu trabalho, então é a minha recomendação. E agora a gente vai fazer a mesma análise, caso você tenha um outro criativo, que é o meu caso aqui, a gente vai fazer a mesma análise do outro criativo, tá? Os cliques, eles vieram mais do outro criativo. No Facebook, eles vieram também do feed, tá? 27 cliques, 10 cliques, tá? Eu tava no cliques todos aqui. 10 cliques. E que o que mais importa pra gente é o clique no link, né? E aqui no Instagram, no Instagram, nesse outro criativo, se destacou um pouquinho mais nos stories. 2 cliques a mais do que as pessoas que viram no feed, tá? Então, aqui a gente já consegue ver que muda às vezes, dependendo do criativo, é uma outra fatia de público, pode mudar. Por isso que eu falei agora há pouco que eu gosto de testar mais de uma vez. Então, para o meu teste de público, eu vou manter os mesmos posicionamentos. Eu vou continuar pedindo para o Meta entregar os mesmos criativos para feed, Reels e Stories. E aí, depois disso, eu vejo se der uma diferença expressiva, né, significativa, eu vou fechando mais o cerco ali, né? Vou direcionando mais os posicionamentos também. Então, aqui a gente já conseguiu identificar de cliques, da onde que eles, dos posicionamentos, né? Da onde que vieram mais cliques. Como eu tive finalização de compra, eu vou olhar da onde vieram, de qual posicionamento veio essa finalização. Se você fez venda ou finalização de compra, você também vai olhar, principalmente se você já conseguiu alguma venda no criativo, no teste de criativo, porque essa vai ser a métrica ali mais importante. Se você teve mais de uma venda, aí você vai ver qual que teve o CPA, que é o custo por ação menor. Esse vai ser teu criativo campeão. Então você vai ter que considerar ali da onde vieram as suas vendas, principalmente do seu criativo campeão. Então, vamos olhar aqui do primeiro criativo, que teve 2 finalizações de compra, porque o segundo criativo teve uma. Então, não teve venda no meu teste de criativo até o momento. Eu vou deixar ele rodar até o final da noite de hoje, mas já estou gravando o vídeo aqui para explicar, tá? Então, não tendo venda, são esses dados aqui mesmo que eu vou utilizar para me basear na minha campanha de teste de público. Então, aqui, eu tenho 2 finalizações de compra nesse primeiro criativo. E aí eu tenho aqui, uma das finalizações, as 2 vieram do feed, só que uma pelo computador e outra pelo app, que presume-se que foi, então, talvez ali pelo celular, né, de aplicativo de Facebook instalado. Então, aqui, mas ambas vieram pelo feed, que é onde teve mais cliques, então a probabilidade era muito maior mesmo, né, de que viesse pelo feed. Vamos baixar aqui, Teve uma finalização que me custou R$58, mas isso aqui, como é uma campanha na gringa, tudo custa mais caro mesmo. Agora, perceba que a outra finalização custou só R$2, tá? Então, agora a gente vai lá pro outro criativo, que teve uma finalização, tá? Uma finalização que veio do feed também. Então, eu sei que o feed é o meu ponto forte aqui para esses criativos que eu já rodei e que eu vou usar no teste de público. Então, eu não posso de jeito nenhum, na hora de configurar minha campanha, lá em posicionamentos, quando a gente define no conjunto de anúncios, eu não posso de jeito nenhum tirar a opção feed, porque é da onde vem mais o meu público. Então, ele já começa automaticamente, né? Lá os posicionamentos, inclusive, estão como manuais. Eu sempre vou lá e tiro de outras plataformas que não sejam Face e Instagram, mas quando você deixa selecionado lá em plataformas Facebook e Instagram, automaticamente todos os posicionamentos dele já estão habilitados. Então é só eu não tirar, não desselecionar caixinha nenhuma. Então aqui a gente já conseguiu avaliar
como que tá, da onde que estão vindo, de qual posicionamento das duas redes sociais onde a gente mandou o anúncio, da onde que tá vindo a maior parte dos cliques e nesse caso, como teve finalização de compra, da onde vieram as finalizações de compra. Então eu uso essas informações para poder criar a minha outra campanha. Agora que a gente viu posicionamento, vamos analisar melhor como que ficou a plataforma, tá? Para a gente ter mais clareza aqui de qual teve melhor resultado, se foi o Facebook ou o Instagram. Então, aqui, ó, as minhas duas finalizações de compra, né? Lembrando que se você fez venda, você vai olhar de onde vieram as vendas. E principalmente de onde vieram as mais baratas, com custo por compra menor. Das minhas duas finalizações de compra, as duas desse criativo aqui, campeão, vieram do Facebook, tá? Então, se eu tivesse vendido, vamos supor, se fosse venda, então eu saberia que no Facebook vendeu. A minha outra finalização de compra também veio do Facebook. Então, eu não tive nenhuma finalização de compra do Instagram. Mas eu tive vários cliques do Instagram também. Então, eu acho cedo eu só direcionar o meu anúncio para o Face. Eu ainda vou manter o Instagram e o Facebook lá como plataformas. Então, eu vou pedir ainda no meu teste de público para o Meta, né, entregar o meu anúncio tanto para quem está no Instagram quanto para quem está no Facebook. Então aí você vai ter que analisar o seu caso. Se tiver uma diferença muito grande de cliques, teve 2, 3 cliques e no outro teve 50, aí você já pode, né, direcionar a sua campanha na hora de segmentar público, coloca lá no posicionamento e na plataforma só o que realmente te deu resultado. Agora, quando não é uma diferença muito grande ou quando você ainda está na dúvida, a minha recomendação é mantenha então o mesmo posicionamento e a mesma plataforma que você estava utilizando, pelo menos mais uma vez, para ver se esse comportamento se repete na outra campanha. Se for predominante na outra campanha também, aí numa campanha futura você direciona mais, tá? Mas, como eu disse anteriormente, fica a seu critério. Agora a gente vai ver aqui com relação não é aqui. Vamos ver como estão os dados de idade, gênero, essas coisas. Dados demográficos, aqui, idade. Eu já havia, desde o teste de público, colocado uma idade de, se eu não me engano, 35 até 65 mais, ou 25 até 65 mais, algo assim, agora eu não me lembro de cabeça. Porque eu sei que menos do que isso não iria realmente, provavelmente, performar no meu caso. Mas, tá? Deixei um público um pouquinho mais amplo do que é o que eu imagino que seja o ideal, mas como eu disse, era teste de criativo. E agora a gente vai ver esse resultado para poder direcionar melhor. Então, aqui é um dado muito, muito importante, principalmente, tá? Idade e gênero são muito importantes aqui. Então, o que a gente vai ver aqui, ó? De 18 a 24 não entregou. Perceba aqui, ó. Finalização de compra que eu tive duas. Uma, tá, nesse criativo campeão, veio de um público de 55 a 64 anos e outra de 65 anos. Isso significa que o meu público, eu só posso entregar o meu anúncio a partir dessa idade? Não, significa que foi o público mais interessado, então eu tenho que prestar atenção e manter essa idade. Não vou colocar lá só de 25 a 45 anos, porque o meu público que demonstrou interesse, que quase comprou, foi justamente um público um pouco mais velho. E muito provavelmente, por conta disso, essas finalizações vieram do Facebook, porque o Facebook, de uns anos para cá, é um perfil de um público mais velho que utiliza. Pessoas mais jovens migraram mais para o Instagram e é um público mais maduro, mais velho que usa o Facebook. Então, se foi esse público que mais clicou, que mais, inclusive, fez finalização, então é o que está ressoando melhor com o meu produto, tá bem? E aqui, da outra campanha, do outro anúncio, tá? Também foi o público 65 mais. Então, das minhas 3 finalizações de compra, eu sei que foram pessoas acima de 55 anos. Então, eu tenho que manter essa faixa etária no meu teste de público. Agora, eu vou ver outros dados. Então, se eu tivesse tido vendas, eu ia ver aqui quantas vendas teriam saído em cada faixa etária. Como eu não tenho, eu passo para a segunda informação mais próximo das vendas, que é o quê? Checkout ou finalização de compra.
Mas, ainda assim, não significa que eu tenha que entregar o meu anúncio só para 55 mais. Eu vou ver pelo menos quantos cliques eu tive, porque eu sei que eu tive pessoas interessadas de outras idades também, né? De outras faixas etárias. Então, agora eu vou lá olhar nos meus cliques, tá? Vamos vir aqui. Eu vou olhar nos meus cliques no link. Cadê os cliques no link? Cliques no link. De credo, gente, perdi os cliques. Aqui. Nos meus cliques no link, será que ele está aparecendo? Não está aparecendo? Vamos ver se ele atualiza aqui. Peraí que ele está meio travado. Isso, agora eu quero ver ele carregar. Vamos tentar atualizar aqui, que às vezes dá uma bugadinha no meta, né? Ou a internet também deu uma caída, alguma coisa do gênero. Vamos lá. Vamos tentar achar o meu criativo aqui perdido no meio do povo de novo. Aí, achei. Ai, droga, cliquei de volta. Vamos lá, vamos ver se a gente entra aqui em detalhamento. Aí, já estão selecionados os dois criativos. Voltamos aqui. Tá meio travado aqui. Dados demográficos. Vamos lá. Tá um pouquinho na manivela aqui, mas a gente consegue. Idade. Vamos voltar aqui para a idade. Oh, Jesus, vamos ver pelas minhas métricas aqui personalizadas. Beleza. Então, idade. Vamos procurar aqui, ó. Alcance, impressões, frequência, cliques. Aqui, cliques no link, tá? Então, aqui, do meu primeiro criativo, eu tive, então, 51 cliques no link e vamos ver as faixas etárias. O que eu mais tive clique no link foi da faixa etária de 35 a 44 anos, tá bem? Mas não é muito diferente da de 65, foi só um a menos, e lembre que aqui saíram duas finalizações de compra, uma de 55 a 64 e outra de 65, ou duas. Aqui não lembro se ele estava aparecendo antes dos... Não, era só desse criativo que eu estava vendo, né? Então, eu tive aqui, ó, desse público de 55 a 65 mais, foi onde eu mais tive cliques, e também o de 35 a 44. Mas não dá tanta diferença de 12 para 9 desses aqui, ó, de 25 a 34 e de 45 a 54. O que dá uma diferença mais significativa é do público de 18 a 24, que é o que eu já tinha dito, que muito provavelmente de 18 a 25 não é o meu público-alvo. Então, isso confirma que eu não preciso entregar o meu anúncio para esse público aqui, porque eu só estou desperdiçando dinheiro, verba, entregando para um público que não é o meu perfil, tá? Então, agora, na minha campanha de teste de público, eu, ao invés de colocar, acho que talvez eu tenha deixado 18 para cima para ver tudo, porque era a primeira campanha na gringa. Ao invés de eu colocar o público a partir dos 18, eu vou fechar um pouco mais. Eu vou colocar um teste de público de 25 a 65 mais, e depois, para uma campanha de otimização, ou se eu precisar fazer um novo teste de público, eu vou colocar mais direcionado. Se eu tiver dados diferentes, eu vou ajustar a faixa etária. Então, você vai olhar aí quais faixas etárias tiveram a maior quantidade de cliques, e você vai manter, né? Vai mandar o seu meta entregar, ou seja, você vai selecionar lá nos públicos, na hora que você estiver selecionando as informações sobre público no seu conjunto de anúncios para teste de público, somente as faixas etárias que se sobressaíram. Então, nesse meu exemplo aqui, foi de 25 mais. Se para você ficou tudo meio mesclado, tudo meio misturado, usa todas ainda. Se teve algum que se destacou muito mais do que os outros, deixa para esse, tá? Então, analisa aí para você poder ver qual que performou melhor. No outro criativo, foi a mesma coisa, ó. 18 a 24 nem teve clique,
25 a 34 teve bem menos, mas como até teve uma quantidade razoável, inclusive no Criativo Campeão, de cliques de 25 a 34 anos, eu ainda vou manter. Mas existe uma chance muito grande de futuramente eu até excluir esse público, porque eu também não acho que é o meu público mais comprador. Mas como eu tive vários cliques, apesar deles não terem finalizado compra, pelo menos mais uma campanha eu vou manter eles aqui, tá? A gente já vai analisar o CTR junto também para ajudar a decidir. Aqui, ó, 35, ó, o que mais se sobressaiu foi 35, 44, 55, 64 e principalmente aqui, né, 35 e 65 mais, que também vieram as finalizações de compra daqui, do 65 mais. Então, como eu disse, agora na minha campanha eu vou fazer um público, ao invés de ser 18 até 65 mais, eu vou fazer de 25 a 65 mais. Se a gente for olhar aqui o CTR, deixa eu ver aqui, pelo interesse mesmo do público, vamos ver. CTR, ó, até teve um CTR mais alto do público de 18 a 24, mas às vezes não adianta ter um CTR alto e não ser um público comprador, né? Agora, qual que foi o maior CTR? 65 mais, 14% de CTR, e foi da onde saiu a finalização. Teve um CPM mais alto na média? Teve, mas era da onde tinha uma chance maior de sair venda, tá? Então, o público que mais engajou realmente foi 65 mais. E o CPC, ó, não adianta sair barato e não teve nem finalização de compra e muito menos venda, né? Então, a gente tem que analisar tudo. O CPC saiu para uma campanha gringa na média aqui, só esse CPM que realmente estava muito caro, tá? Se não tivesse saído finalização, eu até diria que é aquele público idoso que clica em tudo, mas não compra. Mas como teve finalização, eu ainda vou manter ele, senão em últimos casos eu reduzo para até 64 anos, tá? Então a gente não pode trabalhar com uma métrica isolada, a gente tem que ver quanto custou cada uma das ações, para ver o que vale a pena, tá? E na outra, deixa eu ver como é que estão os CTRs da outra. Olha que pequenininho esse CTR aqui, né? Então, é um público que realmente não é muito qualificado para mim. E o de 65 mais também foi o que mais engajou, CPM mais alto também, tá? Mas teve um CPC bem razoável ali, foi quase ali um dos mais baratos. Olha esse CPC como saiu caro. E um CTR ruinzinho. Então ainda não tá muito preciso, não tá 100% definido o comportamento desse público. Então eu ainda vou manter de 25, 65 mais e ver mais uma vez para depois direcionar de fato para uma outra campanha como que vai ficar o público, tá bem? Vamos ver aqui gênero. Eu, na minha campanha de teste de criativo, deixei gênero aberto ali, né? Que eu digo tanto feminino quanto masculino. Porque esse mesmo produto eu vendo no Brasil e ele é bem dividido, tanto homens quanto mulheres. Então, para mim, não compensa tirar um gênero. Mas pode ser que na gringa o comportamento seja diferente. Então, vamos ver aqui. Se for diferente, muito provavelmente se sobressaiu o público feminino, tá? Então, vamos ver aqui cliques vamos ver primeiro pelas finalizações de compra. Quem fez as finalizações de compra, ó, eu tive uma finalização tanto do público feminino quanto masculino no Criativo Campeão e aqui no outro Criativo uma finalização de um público feminino, todos acima de 50, 45, 50 anos, tá? Pelos cliques no link, como é que estão aqui os cliques no link por gênero? A maioria, aqui dá uma diferença bem significativa, tá? De cliques no link dos dois criativos, do público feminino para o masculino. Então, aqui eu até poderia dizer assim, olha, vou direcionar agora só para público feminino e vou deixar o masculino. Mas como eu tive uma finalização de compra também do masculino, eu vou manter mais uma vez, tá? Mas se para você não teve finalização, não teve venda e já teve uma diferença significativa que nem essa que apareceu para mim, você pode direcionar direto só para o gênero que performou melhor, tá? Como eu disse, eu gosto às vezes de fazer mais um teste. Então, pelo menos mais uma vez eu vou usar tanto o público feminino quanto o público masculino, apesar do feminino estar se sobressaindo.
tá bem? É mais por conta ali da chance de venda que eu tive. E como eu disse, eu já vendo esse produto no Brasil e ele performa bem tanto com o feminino e masculino. Inclusive, as primeiras vendas foram de público masculino, tá? E por fim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra gente ver. Vamos ver aqui. Em dados demográficos. Não, já foi gênero, idade, tá? Segmento de público. Opa, não quero região. Coloquei Brasil, para mim não interessa qual parte do perdão. Até interessa aqui, na verdade, né? Dos países ali. Deixa eu ver aqui. Você pode ver, se você quiser ver pelas cidades ali que performaram mais, que engajaram mais, você pode, tá bem? Eu quero ver aqui em tudo onde eu anunciei. Deixa eu ver de onde que vieram as finalizações primeiro, que é a minha métrica mais importante nessa campanha. Vamos lá, CTR, CPM. Eita, tô falando que tá tudo travado aqui. Aqui, as finalizações vieram da onde, meu Deus? Cadê? Gente, tem muito lugar aqui. Da onde? Aqui. Não, onde é que... Não aparece aqui de onde veio a finalização, caramba? Não está aparecendo, assim não dá para ser feliz. Não registrou aqui a região da onde que veio a finalização. Vamos ver pelos cliques. Cliques, cliques, cliques. Cliques no link. Ah, ele não tá mostrando, ó. Ele só mostra... Opa! Eu tive aqui de Dallas, tive de... Nem sei falar, esse também não sei dizer, mas perceba quanto lugar que foi entregue e que não... Vamos ver se tem algum que se destaca bem mais. Aqui, ó, esse aqui se destacou mais. Esse tal de cão, sei lá como é que fala isso. Lá vou eu colocar essa região aqui no meu... não posso deixar de colocar essa região no meu teste de público. Teve um de Atlanta. Teve algum que se destacou aqui, ó. 19, o mesmo lugar, ó. Nos dois criativos foi o lugar que melhor performou. Por que não aparecem as finalizações se elas vieram daqui? Não aparece. Enfim, ainda vou colocar meio geral ali, vou colocar outras regiões, tá? Que tem que olhar bem com calma. Então, para eu não tomar muito seu tempo aqui assistindo o vídeo, eu não vou focar muito nisso aqui agora, tá? Mas são dados, cadê? São dados importantes também, às vezes, para ver qual região que não está tendo interesse. Tá bem? Aqui tá tudo bem distribuidinho, ó. Mas é que tem muita região, a gente pode concentrar mais, né, em outros lugares. Mas já me dá um dado bem rico também. Então, é isso aqui que você vai fazer para, depois que você fez seu teste de criativo, poder segmentar melhor o teu público, além de só acrescentar os interesses do teu público, tá? Então, no teste de público, o que normalmente eu recomendo? Que você use um público aberto, direcionando localização, idade e gênero. Então, você já se baseia na idade e gênero que você coletou os dados aqui do seu teste de criativo para você direcionar ainda melhor, mas você não coloca lá interesses, por exemplo, e nenhum tipo de público personalizado, semelhante, até porque você ainda nem tem dados suficientes para fazer público personalizado semelhante, tá? Mas você vai deixar lá interesses em aberto, então você não vai segmentar por interesses. Que é basicamente o que você já deve ter feito, né? Já deveria ter feito aí, caso não tenha feito, no teste de criativo. Então, e o outro conjunto de anúncios, você faz agora com a mesma localização, mesma idade, mesmo gênero, a menos que você queira destrinchar mais isso, que você queira isolar mais alguns dados. Você pode fazer, por exemplo, um conjunto de anúncios de tal a tal idade e outro conjunto de anúncios com outra faixa etária, tá? É uma possibilidade. Só que quanto mais conjunto de anúncios, mais você vai ter que ter verba para poder colocar em cada um deles. Mas se o teu orçamento é restrito, é limitado, então o que você pode fazer?
pega então 2 conjuntos de anúncio, coloca metade do que você pode gastar no valor diário da campanha no público aberto, que é esse que eu falei, onde você vai colocar os dados baseado no teu teste de criativo, porém não vai segmentar por interesses, e aí faz um outro conjunto de anúncios com a mesma verba, tá? Então você faz um teste ABO, que você vai determinar quanto e o mesmo valor, né, e quanto que o Meta vai gastar para cada um desses conjuntos de anúncios, e aí você vai colocar nesse outro conjunto de anúncios, além da idade, gênero e etc., baseado nesse resultado que você analisou das métricas, como eu fiz aqui, do seu teste de criativo, você vai fazer agora, você vai colocar os interesses, tá? Aí lá onde tem interesses, você coloca interesses relacionados ao seu nicho, ao seu tema, ao seu público-alvo, tá bem? A sua persona. E aí você roda as 2 campanhas e você vai ver qual público vai performando melhor. Então, sempre que você terminar uma campanha para você iniciar uma nova, você vai analisar esses dados aqui que eu mostrei para você entender como é que está sendo o comportamento desse público para você poder direcionar o melhor possível para o público mais qualificado e que mais vai performar nas suas campanhas.